Então, bom dia a todos e a todas. Tenho muito gosto em estar a moderar esta mesa, esta segunda mesa da manhã do segundo dia. Vamos ter um trabalho um bocadinho híbrido, no sentido em que tenho comigo o Pedro Sepúlveda, que será o terceiro participante, mas antes ainda teremos duas participações à distância, pré-gravadas, e como tal eu vou imediatamente apresentar, de maneira muito breve, Carlos Pitela, que é poeta, investigador latinx brasileiro, de raízes italo-luso-libanesas, autor de um poemário, Civilizações, volume 2, coautor com Jerónimo Pizarro do livro Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida, 2017, é doutor em letras pela PUC-Rio em 2012, tendo estudado os sonetos de Pessoa, editou obras de e sobre o poeta, incluindo Fausto, e desde julho de 2020 trabalha como investigador auxiliar para o Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa. Vamos assistir a um trabalho chamado João de Alenquer, O Mistério de um Drama em Inglês no Espólio Pessoano. Bom dia, boa noite daqui a todas as pessoas presentes, de corpo físico ou virtual. Agradeço imenso o convite aos organizadores do Congresso Internacional Fernando Pessoa, aos demais membros da mesa, participantes e ouvintes. Estou a gravar desde Montreal, que o povo Kanien'kehá:ka, também conhecido como moicano, ainda chama de Tchortsá'ke, a terra onde os rios se encontram. E num congresso em que a palavra arquivo é crucial, é bom lembrarmos os primeiros nomes da Terra. Por falar em coisas esquecidas, temos esta peça, que aqui eu estou a chamar de João de Alenquer, e é mesmo um mistério de um drama inglês no espólio pessoano. Esta peça é conhecida minha desde 2014. Desde 2014 eu pergunto Who Done It? Aqui parodiando os crime fiction, as novelas policiais ou policiárias em inglês. Primeiro, um pouco de contexto. No grande arquivo pessoano, desde 2014 eu tenho trabalhado o teatro, que foi mesmo negligenciado pela edição crítica. Embora desde 2017 as coisas tenham mudado um pouco, uma certa, vamos dizer, revolução silenciosa nesse sentido. Em grande parte aos esforços da Filipa de Freitas, que liderou a edição crítica do Teatro Estático, colaborou comigo na edição do Fausto, depois editou a peça solta O Amor, para Pessoa Plural, e tem editado a trilogia dos Gigantes, que é um trabalho imenso. A edição do Teatro Pessoano é importante por várias razões, entre elas, para nós teorizarmos, né, para termos um melhor conhecimento desse contínuo entre os dramas em si e o metadrama dos heterônimos. E para isso nós precisamos conhecer o teatro. Né? Mas o teatro pessoano, que em português já estava em grande parte inédito ou sem edições críticas, não é só português. Nós temos também o teatro inglês, que é pouquíssimo conhecido. O João Dionísio talvez tenha sido o primeiro a editar um trecho significativo do teatro inglês com os fragmentos de Marino, que saíram na edição crítica da obra do Alexander Sirch. A Teresa Rita Lopes mencionou algumas vezes as peças esquecidas em inglês, entre elas o Prometheus Revinctus, ou Rebound, e o Duke of Parma. E alguns fragmentos do Prometeu, só para finalizar assim um estado de arte, alguns fragmentos de Prometeu saíram num livro coordenado pela Anabela Mendes, né, sobre Prometeu e Fausto, em Goethe em pessoa, mas menos da metade. E o Duke of Parma, que é uma peça em tamanho tão equivalente ao Fausto, talvez, permanece 100% inédita até onde eu saio. Bom, eu tenho trabalhado com os papéis de Marino, eu os editei em duas partes para o Pessoa Plural, mas tem essa peça misteriosa, que eu chamo de João de Alenquer, e que aqui temos os dois pedaços, dois papéis dela. Né? Aqui, esses papéis são o primeiro, o começo da peça, e o fim da peça. Vemos aqui que é uma peça em inglês, ela tem pelo menos 56 papéis, folhas datilografadas de um lado, e não tem título, mas tem uma lista de dramatis personae, que eu estou a mostrar aqui, que é bastante curiosa, por várias razões. A primeira delas é porque não tem título, mas tem estes nomes em português, especialmente o primeiro, que é o João de Alenquer, Manufacturer, com 55 anos de idade aqui. E no fim da lista de dramatis personae, nós temos aqui
Lisbon Present Day. Ou seja, uma peça escrita em inglês que se passa em tempo presente em Lisboa e que tem uma indústria, nós temos um manufacturer aqui. Bem, quem já me viu apresentar sabe que eu gosto de interagir com a mesa e os congressistas participantes. Se eu estivesse presente, a primeira coisa que eu perguntaria seria: quem já leu uma peça com o nome João de Alenquer? Alguém já ouviu este nome? Quando eu menciono isso às pessoas, a primeira coisa que se lembram é do Alencar de Alenquer, dos Maias, do Essa de Queiroz, que não tem nada a ver com isso, mas em geral, o Alencar de Alenquer, o Alenquer de que as pessoas se recordam. Bom, este João de Alenquer, escrito aqui com ortografia antiga, com M, é bastante curioso. E talvez forneça algumas pistas para nós descobrirmos quem foi o culpado por esta peça. Aqui estão os fatos, que eu vou resumir. Temos 56 folhas de papel datilografadas apenas no rosto, em inglês, com pouquíssimas correções à mão, ou seja, as correções à mão não são suficientes para nós decifrarmos se foi ou não foi pessoa quem anotou isso. Não temos um título, não temos um autor, mas temos a lista de dramatis personae. As perguntas. Será uma peça completa? Nós temos 56 páginas datilografadas. Se não for completa, é quase completa. Será original ou uma tradução? Eu sempre levantei a hipótese de ser uma tradução, pois há poucas correções. Em geral, quando a pessoa escrevia alguma coisa, tinha muitas correções, né? E por haver poucas correções, eu sempre imaginei que talvez houvesse um texto fonte e a pessoa era muito bom tradutor. Então, poderia haver poucas correções nesse caso. Poderia estar fazendo uma tradução diretamente à máquina, já que está datilografado. Mas se for tradução, quem foi o autor? E qual seria o título? E as duas pistas são essas, né? Pelas poucas correções, talvez uma tradução, mas quem seria o João de Alenquer? Se nós formos ao Google, como eu fui, e buscarmos, entre aspas, João de Alenquer na ortografia antiga, nós só temos 3 resultados. O primeiro é esta própria conferência no Congresso Internacional Fernando Pessoa, não conta. A segunda é uma personagem do Bumba Meu Boi, do Festival do Bumba Meu Boi em Pernambuco, que não tem nada a ver com isso. Por algum acaso, escrito com M, não sei se um erro ou se ainda na ortografia antiga, e um autor de um texto jornalístico para o jornal Amanhã, de 1929, e esse está com o nome ainda na ortografia antiga, que também não tem nenhuma relação com isso. Ou seja, por aí não chegamos a lugar algum. Se buscarmos João de Alenquer com ortografia modernizada, com N, nós encontramos 15 resultados. E desses 15 resultados são curiosos. 3 deles são sobre um hospital João de Alenquer. Nós temos 7 menções em genealogias, ou seja, pessoas com o nome real, João de Alenquer. Talvez a mais antiga das pessoas é o mestre Johann d'Alenquer, no Arquivo Municipal de Lisboa. Falei Johann, devia ter falado Joan d'Alenquer. Bom, enfim. E nós temos um auto civil de 2013, 2 posts em redes sociais, Facebook, etc., que não conta para nada. E a última coisa que aparece é muito interessante, que é uma menção no dicionário de pseudônimos, justamente no verbete Carlos Lobo de Oliveira. E como este livro foi escaneado e puseram um OCR no Google, isso aparece. Bom, então vamos dizer que o suspeito número 1 é o Carlos Lobo de Oliveira. Nós temos 4 ou 5 suspeitos, 5 suspeitos aqui. E é um grande suspeito. Primeiro, porque Carlos Lobo de Oliveira publicou, era conhecido de Fernando Pessoa, diria até amigo, e publicou, saiu o nome de Carlos de Oliveira aparece na mesma página que aparece o nome de Fernando Pessoa na revista Águia, que foi talvez a primeira grande controvérsia causada por Fernando Pessoa. Bom, está aí a página. E Carlos Lobo de Oliveira, como eu disse, aparece nesse dicionário de pseudônimos como tendo usado o pseudônimo João de Alenquer. E quem gosta de ficção, crime, né, de novelas policiais, sabe que não há coincidências, né? Sempre as pistas precisam ser investigadas. Mas nesse caso, eu não consegui provar que Carlos Lobo de Oliveira tenha escrito qualquer coisa, qualquer peça com João de Alenquer. Talvez seja mesmo uma coincidência. A única coisa que eu descobri, que é interessantíssima, que na verdade eu redescobri, é que Carlos Lobo de Oliveira tem uma correspondência não só com Fernando Pessoa, mas também com o Borges, Jorge Luis Borges, ou seja, uma personagem interessante. Bem, daí eu passei para o segundo suspeito, que eu acho que foi o meu primeiro, na verdade, que foi o Vitoriano Braga. E um outro painelista dessa mesa estudou bastante a obra do Vitoriano Braga em relação ao Fernando Pessoa
e outros que foram outros dramaturgos que foram bastante eclipsados pela importância do Fernando Pessoa, o Flávio Penteado nesta mesa, tem um trabalho bonito sobre Vitoriano Braga e sobre Antônio Patrício, sobre o qual falarei em breve. Mas aqui está uma anotação do Pessoa, de cerca de 1917, com ali um apontamento, tradução, trad, Otávio e o Desconhecido, duas obras do Vitoriano. Então, tradução seria para o inglês, né? Porque essas obras estão em português. E, de fato, Pessoa chegou a traduzir um trecho do Otávio para o inglês. Nós temos, assim, alguns fragmentos e chegou a defender, tem um longo ensaio, relativamente longo, defendendo a importância do Otávio. Só que João de Alenquer não é Otávio, mas eu cheguei a pensar que pudesse talvez ser uma peça mais desconhecida, ou talvez até uma peça inédita do Vitoriano Braga, e fui ao arquivo dele no no Teatro Nacional, Dona Maria, e foi uma experiência bastante interessante. Descobri coisas muito, muito interessantes e curiosas, mas nada que tivesse um João de Alenquer. Passei ao meu terceiro suspeito, que é o Antônio Patrício. O Antônio Patrício é mencionado também por Fernando Pessoa, que gostava muito da obra dele, e temos aqui esse papel, esse projeto de tradução From Portugal, que era um projeto de tradução de obras portuguesas para o inglês do Fernando Pessoa, aparecem obras dele e de outros. Aqui está o Banqueiro Anarquista, por exemplo, os poemas de Alberto Caeiro. A data desse projeto, as primeiras sugestões, a primeira sugestão acho que foi feita por outro integrante da mesa, o Pedro Sepúlveda, com o Jorge Uribe, que sugeriram 1928. E eu acho que é uma boa data de começo, mas talvez possa ser posterior, pela última menção neste projeto, que é A Grande Empresa, que eu acho que foi um livro que só foi publicado em 1934, mas já falaremos disso. Mas aqui, o que interessa é que o Antônio Patrício aparece nessa lista de obras a traduzir para o inglês. Assim, está aqui, Antônio Patrício embaixo do fialho. E o Antônio Patrício, como eu disse, era bom, o pessoal gostava do Antônio Patrício, como aparece nessa carta Adriano Del Valle. Né? E gostava particularmente do Serão Inquieto, que Pessoa vivamente recomenda como leitura Adriano Del Valle. Mas Antônio Patrício, aliás, não é muito estilo do Antônio Patrício aquela peça, mas ainda investiguei e nunca não encontrei nada. E passei a um outro dramaturgo, esse muito mais conhecido, talvez mais importante, poderíamos dizer, João da Câmara, que também aparece no mesmo projeto com o Pântano, é o autor do Pântano, que Pessoa considerou traduzir para o inglês. E só que, bom, a obra de João da Câmara já é bastante mais conhecida e foi editada, existe uma edição crítica da Imprensa Nacional Casa da Moeda, não há nada ali do João de Alenquer. E o outro suspeito nessa mesma lista é o Castelo de Moraes, com A Grande Empresa, que foi uma obra que, salvo erro, só foi publicada em 1934. Daí a minha sugestão de postergar um pouco, de adiar um pouco a datação, né, empurrar para frente a datação desse documento. Bom, A Grande Empresa, por muito tempo, eu achei que fosse a resolução desse mistério e cheguei a tentar encontrar o livro. Não é fácil encontrar uma edição da Grande Empresa. Quando eu estava fazendo um postdoc na Brown, a Brown tinha acesso ao Interlibrary Loan do mundo inteiro. Quando eu fui buscar o número de cópias da Grande Empresa do mundo, havia exatamente uma. E eu tive que implorar para que alguém enviasse a obra. Depois eu acabei de descobrir que a Biblioteca Nacional de Portugal também tinha. Mas quando chegou nas minhas mãos, A Grande Empresa, vou passar aqui um slide, eu vi que não era. Tem algo de dramático, poderíamos chamar de uma novela dramática, mas não é uma peça de teatro, e aí está. Mas ao abrir a primeira página, eu cheguei a ficar um pouco emocionado, achando que fosse, mas não é. Mas o que é curioso é que Pessoa escreveu sobre A Grande Empresa, elogiou muitíssimo, dizendo que era uma obra profundamente nacional, regional, mas ao mesmo tempo tinha algo internacional sobre essa obra. E Pessoa chegou a fazer um mapa astral do Castelo de Moraes. Bom, e agora chegamos ao último suspeito, que é o Afonso Gaio. E já sabe que essas coisas, o último o último é um grande suspeito. Bem, e o Gaio é citado num diário do que Fernando Pessoa manteve em 1913 e aparece ali em alguns encontros com o Gaio na Brasileira, que me esteve expondo duas peças suas. Está ali, está com a seta aqui. Bom, e agora chegamos na parte crucial. Depois de todos esses suspeitos, eu resolvi voltar à biblioteca particular do poeta e, inclusive, nas páginas que não tinham sido cortadas, né? E algumas delas, sabe, as páginas que nas encarnações antigas que não tinham sido cortadas,
E por baixo de uma delas aparecem as dedicatórias do Gaio ao Pessoa. E olha essas dedicatórias. Ao meu grande amigo Fernando Pessoa, na esquerda, mas olha na direita. Ao meu grande amigo, tradutor para inglês desta obra, o seu Fernando Pessoa. E ali está, Abel e Caim, que não tem nada de grande empresa João de Alencar em seu título, mas é justamente a obra em questão que a pessoa traduziu para o inglês quase inteiramente. E aqui à esquerda eu mostro o tal do João de Alencar, o Dramatis Personae, que por algum motivo a pessoa acrescentou os anos, talvez em colaboração com o próprio Afonso Gaio. E aqui está em paralelo as duas primeiras páginas, em inglês e português. E só acrescentaria que eu consegui ainda encontrar uma biografia do Gaio muito interessante, que foi uma conferência em homenagem feita por Lita Scarlatti, em que mostra muitas outras coisas sobre o Gaio que mereceriam ser estudadas. E eu acho que isso é uma oportunidade, né, de investigarmos ou reinvestigarmos todos esses suspeitos, trabalho que já vem sendo feito por pessoas como o Flávio Penteado desta mesa, que são dramaturgos que formam uma espécie de constelação de dramaturgos do modernismo português. Mas o caso fica encerrado, não foi nada elementar, mas eu acho que este mistério, pelo menos, fica resolvido. Muito agradecido a todos e espero em breve poder dialogar com a mesa e com os ouvintes, que talvez tenham algumas perguntas. Muito agradecido uma vez mais. Agradeço muito esta comunicação de Carlos Spitella, uma investigação verdadeiramente policiária. E saltamos para a segunda participação da mesa de Flávio Rodrigo Penteado, que eu apresento, doutor em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com uma tese de doutoramento sobre Pessoa Dramaturgo, Tradição, Estatismo de Teatralização, onde se propõe uma leitura dos dramas estáticos pessoanos, para além do simbolismo de Maeterlinck, por meio da aproximação de textos de outros dramaturgos modernos, portugueses e estrangeiros. Tem ainda colaborado em revistas como Estranhar Pessoa e Pessoa Plural e integra o grupo Estudos Pessoanos, coordenado por Caio Gagliardi. Flávio Penteado vai falar-nos de Pessoa Dramaturgo, Tradição, Estatismo de Teatralização. Bom dia. Eu saúdo, em primeiro lugar, a todas as pessoas que nos assistem, seja de forma presencial, aí no auditório da Fundação Carlos Gulbenkian, seja de forma remota, de diferentes partes do mundo. Saúdo também aos meus colegas nesta mesa. Então, saúdo o Pedro Eiras, a quem eu tive o prazer de conhecer em 2018, no Porto, por ocasião de um encontro de estudos pessoanos organizado pela Joana Matos Frias. Saúdo também Carlos Pitella, a quem eu não tive ainda o prazer de conhecer pessoalmente, mas com quem eu venho trocando mensagens de e-mail há algum tempo. E saúdo, por fim, ao Pedro Sepúlveda, que mais do que um colega, é um amigo, desde que eu estive em Lisboa pela primeira vez, quase 10 anos atrás. O tempo passa rápido. Bom, em abril desse ano, de 2021, eu tive o prazer e a honra de contar com a participação do Pedro Sepúlveda, no júri que avaliou a minha tese de doutoramento, defendida na Universidade de São Paulo, intitulada justamente Pessoa Dramaturgo. Essa tese, então, que eu passo a apresentar em linhas gerais para vocês, e aqui eu vou compartilhar a tela com os slides. Essa tese, né, ela resulta de uma investigação financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, né? E antes de apresentá-la, né, eu gostaria de lembrar que, graças à diligência da Teresa Monteiro,
que é bibliotecária da Casa Fernando Pessoa, essa tese ela já se encontra disponível para consulta em uma versão impressa, dividida em 2 volumes, no acervo da Biblioteca da Casa Fernando Pessoa, aí em Lisboa. E para aqueles que não podem se deslocar até Lisboa, também já está disponível a versão eletrônica desse trabalho na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, onde ela pode ser devidamente descarregada para leitura, né? Nesse link que vocês veem aí na tela. Essa tese, então, ela corresponde a um estudo de fôlego dos dramas estáticos de Fernando Pessoa, né? Teatro estático de Pessoa, cujo corpus ele é composto, à exceção do Marinheiro, drama estático em um quadro. Teatro estático, então, era composto por pouco mais de uma dezena de peças inacabadas. Em geral, essa parcela da obra de Pessoa tem sido sistematicamente associada ao imaginário simbolista e à obra teatral de Maurice Maeterlinck. Ora, o meu trabalho, sem desconsiderar essa filiação ao simbolismo de forma geral e ao primeiro teatro do Maeterlinck em particular, o meu trabalho, que é estruturado em 5 partes, ele buscou ampliar o espectro da abordagem dessas peças de Pessoa ao situá-las na múltipla tradição do drama moderno e contemporâneo, nos termos em que essa tradição é delineada por Jean-Pierre Sarrazac, professor aposentado da Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle. No primeiro capítulo da tese, os dramas estáticos do Pessoa, eles foram aproximados por mim da obra de autores dramáticos que, dentro e fora de Portugal, se empenharam em ampliar as fronteiras daquilo que se costuma entender por teatro. De fato, desde o fim dos anos 1880 até os dias de hoje, há inúmeros exemplos de textos teatrais que, a exemplo do Marinheiro, oferecem alguma resistência aos palcos, né? E são esses textos, aqueles que, à primeira vista, parecem mais difíceis de ganharem a cena, né? de serem encenados, né? São esses textos que mais contribuíram para revitalizar tanto a forma dramática quanto as práticas cênicas do teatro no Ocidente. A seguir, nos capítulos 3 e 4, eu procurei ler os dramas estáticos de Pessoa à luz de dramaturgos como Ibsen, Hauptmann, Strindberg e Pirandello, isso no âmbito europeu. Enquanto no contexto português, eu busquei reposicionar o teatro de Pessoa à luz de peças de dramaturgos como Raul Brandão, Dom João da Câmara, Eugênio de Castro, Branquinho da Fonseca, Almada Negreiros e Antônio Patrício, entre outros escritores. Por fim, no 5º e último capítulo do trabalho, eu busquei explorar o apelo cênico, e não apenas estritamente literário, das peças que compõem o teatro estático de Pessoa. E eu busquei fazer isso por meio da discussão das ideias e práticas teatrais de artistas como Aurélien Lunier-Pot, Edward Gordon Craik e Claude Régis, principalmente. Vocês devem ter reparado que eu deixei de comentar o 2º capítulo da tese. Nesse capítulo, eu procurei identificar e analisar algumas das principais linhas de força do teatro estático de Pessoa, como, por exemplo, o contraste entre a imobilidade física e a movimentação psíquica das figuras em cena, ou então a condição fantasmagórica dessas mesmas figuras. Ora, eu estrategicamente deixei o comentário a esse capítulo por último, em razão do mote desta mesa, que é intitulada Personae. Então, daqui por diante, eu passo a expor brevemente alguns aspectos relativos à constituição das personagens que habitam o teatro estático de Pessoa, né? Expondo aqui, em linhas gerais, né, o problema da fantasmagoria das personagens que povoam essas peças. Bem, nos dramas estáticos de Fernando Pessoa, praticamente não existe espaço para personagens
claramente individualizadas, né? Nessas peças, as personagens elas não parecem corresponder a indivíduos de carne e osso, né? Indivíduos que sejam providos de nome e ocupação social. Na verdade, aqueles seres, eles mais se parecem a figuras esfumaçadas, né? Figuras evanescentes, figuras de contornos muito pouco definidos. Nesse sentido, então, as figuras que povoam as peças do teatro estático de Fernando Pessoa equivalem, sobretudo, a um conjunto de vozes, né? Vozes que não parecem se prender a um corpo definido, né? Essa condição espectral, né, fantasmática, fantasmagórica das personagens do teatro estático de Pessoa, ela é facilmente discernível naquelas peças, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no Marinheiro, né? O Marinheiro que apresenta três donzelas, né? Três personagens, que são aquelas donzelas que velam o cadáver de uma quarta, né? Essas donzelas recebem o nome de primeira, segunda e terceira veladora, né? Só que esse substantivo, né, veladora, ele não demora a ser suprimido, né? E permanece apenas o numeral, né? Primeira, segunda, terceira. E conforme a leitura avança, nós vamos prestando cada vez menos atenção a quem é que fala determinada sentença, né? Se a primeira, a segunda ou a terceira. E isso acontece por conta da escassa distinção, né, entre aquelas vozes do ponto de vista da caracterização individual. Bem, mas ainda que haja nas demais peças do conjunto do teatro estático figuras que sejam aparentemente mais individualizadas, né, como Salomé, na peça de mesmo nome, e o Príncipe, no drama estático A Morte do Príncipe, tampouco essas figuras, né, a Salomé e o Príncipe, são projetadas por nós durante a leitura como seres de carne e osso. E isso acontece porque o discurso que essas personagens proferem, assim como o discurso que é proferido pela primeira, segunda e terceira veladora no Marinheiro, o discurso de Salomé, do Príncipe e de tantas outras personagens que habitam os dramas estáticos de Pessoa, tanto do ponto de vista temático quanto estilístico, é um discurso que pouco se distingue daquele enunciado por locutores identificados quase sempre por abreviaturas, pronomes ou letras do alfabeto, fundamentalmente. Trata-se, portanto, de figuras que equivalem, portanto, menos a personagens do que a impersonagens, né? Impersonagem, que é uma categoria proposta pelo Jean-Pierre Sarrazac para referir as mutações por que passaram as personagens de teatro desde o fim do século XIX até os nossos dias. De fato, de Strindberg e Maeterlinck, no final do século XIX, a Sarah Kane, no final do século XX, e John Fosse, já aqui no século XXI, de um a outro, ocorreu um acentuado esvaziamento das personagens que se manifestam no texto dramático, né? De forma que essa metamorfose resulta em abstrações que falam, né, para recuperar uma expressão de Alfred Jarry, ou mesmo resulta em indivíduos despersonalizados, né, aqui para empregar já uma expressão mais familiar a Fernando Pessoa. De modo que, mesmo que nós ignoremos o estado de inacabamento de quase todos os dramas estáticos de Pessoa, é necessário reconhecer que o escritor, ao delinear personagens de contornos fisionômicos tão incertos que mais se parecem com fantasmas, é preciso reconhecer, então, que Pessoa procedeu de forma muito similar àquela como procederam não poucos dramaturgos modernos e contemporâneos. Aqui, no entanto, é preciso também que nós façamos uma importante ponderação. A palavra fantasmas, né, também é o termo utilizado por Pessoa
em uma carta a João Gaspar Simões para se referir não a personagens espectrais, né, a impersonagens, né, como a primeira, a segunda e a terceira veladora do marinheiro, mas também ao termo, ou melhor, é o termo que Pessoa utiliza. Pessoa não utiliza a palavra fantasmas para se referir às veladoras, né, mas sim utiliza para se referir às suas criações mais célebres, né, os heterônimos. Nessa carta ao Gaspar Simões, porém, essa palavra, fantasmas, não diz respeito a figuras esvaziadas de personalidade, né? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que tipos como Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos são dotados de biografia, temperamento e opiniões próprias, né? Independentes não apenas das de seus companheiros, mas também e, sobretudo, das opiniões de seu criador, né? Com quem eles podem, por vezes, polemizar. Ao criar esses três heterônimos, então, Pessoa esteve alinhado a meios mais convencionais de se compor uma personagem, né? A imagem e semelhança de seres concretos, né? A imagem e semelhança de pessoas em carne e osso, portanto. Não podemos nos esquecer ainda de que Pessoa, em mais de uma ocasião, buscou nos persuadir de que seus três heterônimos mais conhecidos seriam até mesmo mais palpáveis do que os seres humanos que povoam o dito mundo real. Feita essa ponderação, então, já é hora de voltarmos à nossa reflexão sobre a personagem de teatro, né? De modo que, se a dramaturgia naturalista, por exemplo, buscou levar às últimas consequências esse ideal de composição da personagem, recorrendo à atribuição de uma identidade social e psicológica bem definida, né, a exemplo da que Pessoa fora da esfera dramática em sentido estrito procura fazer com seus três principais heterônimos, se a dramaturgia naturalista, portanto, ela busca levar às últimas consequências, né, essa clara distinção entre as dramatis personae, as personagens do drama, o drama moderno e contemporâneo, por outro lado, né, do qual participa o Marinheiro e as outras peças do teatro estático de Pessoa, o drama moderno e contemporâneo frequentemente desindividualiza a personagem teatral, que passa então a ser reduzida a vozes que se ligam em rede, por assim dizer, umas às outras. Nós estamos, então, diante de uma saborosa ironia, né? Porque justamente um dos motivos que fundamentava a recusa de críticos como João Gaspar Simões e Jacinto do Prado Coelho a enxergar a Pessoa como um autêntico dramaturgo é justamente em função da alegada falta de habilidade de Pessoa para instituir personagens dinâmicas e providas de substância individual no decurso da ação dramática. É justamente esse o motivo, ou um dos principais motivos, que aproxima as impersonagens do teatro estático pessoano de várias das criações teatrais modernas e contemporâneas. Assim sendo, nós podemos concluir que o teatro estático, concebido e praticado por Pessoa à luz de Maeterlinck, extrapola as convenções do drama simbolista. Essas peças de Pessoa, tantas e tantas vezes descritas por críticos como Gaspar Simões e Prado Coelho como pouco teatrais, são peças que ilustram a mudança de paradigma da forma dramática que se processou na virada do século XIX para o século XX e que ainda reverbera no teatro contemporâneo. Uma época em que se esfacelou praticamente que por completo a ideia de personagens teatrais obrigatória ou prioritariamente constituídas de traços fisionômicos individuais, né, e em confronto umas com as outras, né, os famosos caracteres em ação, né, expressão do Aristóteles que depois é retomada muitos anos mais tarde, né, séculos mais tarde, por Hegel, né. Essa mudança de paradigma, então, ela também resulta em um remodelamento do diálogo, né,
O diálogo que é tradicionalmente um dos motores da ação dramática, né? Justamente porque ele coloca em conflito, né, personagens claramente distintas umas das outras e cujas características individuais se processam, né, se evidenciam por meio da fala, né, por meio de um discurso claramente distinto uns dos outros, né? Essa indistinção, então, entre as figuras em cena é o que provoca a emergência do estatismo, né, na forma dramática. Né? Um estatismo que é valorizado não apenas por Pessoa e outros dramaturgos modernos e contemporâneos, mas também por artistas da cena, que demonstraram, por mais de uma vez, a viabilidade e, sobretudo, a potência de um teatro estático, né? Um teatro destituído de ação e das tais personagens dinâmicas, né? Às quais o Jacinto de Prado Coelho fazia referência. Eu finalizo a minha fala, então, mencionando o espetáculo Ode Marítima, concebido por Claude Régis em 2009 para o Festival de Avignon. Nessa montagem, o ator, em postura estática, pronunciava o texto do poema praticamente sem recorrer a modulagens das emissões sonoras, o que possibilitava que a sua voz, enquanto registro acústico, prevalecesse sobre o gesto. Ao mesmo tempo, nessa montagem, o jogo de luzes suscitava na plateia a impressão de que o intérprete se assemelhava a um holograma ou mesmo a um fantasma. No decorrer daquela impactante encenação, o ator, portanto, não emprestava o seu corpo à figura de um engenheiro naval formado em Glasgow, cujo nome era Álvaro de Campos, e a quem foi atribuída a paternidade desse colossal poema intitulado Ode Marítima. Ainda assim, o ator, de expressão impassível, elocução monocórdica e postura praticamente imóvel durante a maior parte do tempo, o ator traduzia admiravelmente toda a carnalidade e mesmo toda a selvageria, né, que havia sido infundida nesse poema por um cidadão português educado em Durban, cujo nome de batismo era Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Desse modo, então, o que essa radical encenação de Claude Régis colocava em cena era não a personagem febril e vibrante, imaginada em moldes bastante convencionais por Fernando Pessoa, mas sim colocava em cena uma autêntica impersonagem, né? Uma impersonagem que, destituída de caráter individual, realizava o que Pessoa, quase um século antes, havia considerado cenicamente improvável, né? Pessoa, então, num apontamento, diz que o teatro estático usa o movimento inexprimível, o vitalmente intraduzível, ou seja, aquilo que não pode ser traduzido por meio de um corpo. Felizmente, nesse caso, Fernando Pessoa não estava com a razão, conforme Claude Régis demonstrou. Portanto, eu finalizo essa apresentação e fico à espera do debate. Obrigado e até já. Depois desta primeira incursão, primeiro por suspeitos e depois por fantasmas, acho que podemos passar aos fantoches e pessoas livres, terminando a nossa galeria. E como tal, apresento Pedro Sepúlveda, que está aqui connosco presencialmente, professor auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigador do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, na mesma instituição, com um trabalho centrado na modernidade literária e filosófica e com foco na obra pessoana. É autor do ensaio Os Livros de Pessoa, 2013, o estudo antológico O Planeamento Editorial de Fernando Pessoa, com Jorge Uribe, 2016, editor de um volume de ensaios de crítica pessoana de Eduardo Lourenço, Pessoa Revisitado, Crítica Pessoana,
e preparando agora o segundo volume, reunindo textos escritos entre 1983 e 2017. Coordena o projeto Estranhar Pessoa e a edição digital de Fernando Pessoa, Projetos e Publicações. Muito obrigado ao Pedro Eiras pela apresentação. Muito bom dia a todos. É para mim um prazer estar aqui. Agradeço muito a presença de todos e o esforço da Casa Fernando Pessoa em tornar este evento possível. E é um prazer especial estar nesta mesa, porque aquilo que eu vou apresentar dialoga de forma muito direta, ou em alguns casos indireta, com os trabalhos do Flávio e do Carlos, muito em particular com o trabalho recente do Flávio, como se tornará evidente. Portanto, aquilo que eu, na verdade, irei apresentar depende em larga medida de uma conversa iniciada com o Flávio a respeito destas diversas dimensões das personagens pessoanas. E não por acaso começo precisamente com um apontamento sobre o teatro estático com que o Flávio finalizou a sua apresentação. E são na verdade, aquilo que eu irei apresentar, peço que entendam como notas para uma reflexão futura, para uma conversa que prossegue a respeito destas diversas dimensões das personagens pessoanas. Começando então pelas personagens do teatro pessoano, procurarei em seguida fazer um confronto entre as características destas personagens, muitas delas já referidas pelo Flávio, e aquilo que seriam, a meu ver, as características das personagens heteronímicas. Relativamente então às personagens do teatro pessoano, apesar de ter deixado poucos apontamentos teóricos sobre o seu drama estático, Pessoa escreve num destes apontamentos, decisivo para o entendimento da concepção que lhe serve de base: chame teatro estático aquele cujo enredo dramático não constitui a ação, isto é, onde os fantoches, com a variante as figuras, não só não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação, onde não há conflito nem perfeito enredo. O drama estático é assim aqui pensado não só como teatro sem ação, mas cujas personagens, aqui caracterizadas como fantoches, não só não agem, como nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação, retomando esta passagem. De que resulta uma quase ausência de conflito dramático. Importa ainda sublinhar que a falta de uma ação tem por base a falta de espessura de personagens capazes de a produzir. Estas personagens são fantoches, no sentido específico de bonecos que não possuem um caráter individual, uma personalidade articulável com outras. O mesmo texto refere-se a uma revelação de almas sem ação, mas é preciso entender aqui revelação de almas enquanto expressões de um pensamento e não de uma personalidade. Outro conjunto de apontamentos sobre o drama estático clarifica que este tipo de obra pretende, cito, apresentar inércias e assim, cito novamente, revelar as almas naquilo que elas contêm, que não produz ação, nem se revela através da ação, mas fica dentro delas. Enquanto no teatro dinâmico, que Pessoa contrapõe ao teatro estático, as almas apresentam a sua forma social, estou a citar novamente, no estático, cito novamente, deverão apresentar a sua forma impenetravelmente individual, dando forma a um movimento inexprimível e vitalmente intraduzível. Não se trata assim de exprimir personalidades, através das quais se formaria um enredo, mas da expressão de formas de expressão ou de manifestação da alma, numa concepção em que é visível a herança simbolista do gosto pelo vago, o inexprimível ou o alusivo. De facto, se lermos o conjunto de textos associados pelo autor a este drama estático, percebemos que as figuras que neles surgem possuem contornos vagos, não representam personalidades bem definidas, nem possuem particularidades de caráter, apresentando-se, pelo contrário, enquanto instâncias ou veículos de um pensamento.
no fundo, a fantasmagoria a que se referia o Flávio. Esta posição das figuras é desde logo marcada em diversos casos pela falta do nome próprio, surgindo estas designadas pela sua função no enredo, como o Flávio também referiu, as veladoras do marinheiro, por exemplo, ou o seu estatuto, como em A Morte do Príncipe, por números, como em Diálogo no Jardim do Palácio, por nomes pessoais, ele, ela, em A Cadela, e naquele que constitui o procedimento mais comum, por letras, o que acontece em todos estes textos, à exceção de A Cadela e o Marinheiro. Uma atenção particular merecem, a meu ver, as peças Sakyamuni, Salomé e Calvário, por se debruçarem sobre figuras histórico-míticas, em que emergem certas características conhecidas destas mesmas figuras, de Buda, Salomé, o rei Herodes ou Cristo, que, no entanto, não são desenvolvidas do ponto de vista de uma personalidade individual, mas enquanto representantes de um pensamento, o que é particularmente evidente nos casos de Buda ou Cristo. Já diversos comentadores apontaram para este cariz indefinido, esfumado ou fantasmagórico das personagens do teatro estático, que se pode estender também às figuras do drama Fausto, concebido fora deste espectro teórico. Surgindo na tradição crítica tanto a ausência de ação como este estatuto das figuras, relacionado principalmente com a herança simbolista e do teatro de Maurice Maeterlinck, que o próprio Pessoa indica como referências neste âmbito. Apesar de, no caso do Fausto, uma certa indefinição das personagens depender também do caráter fragmentário da obra, como assinalou em particular Manuel Gusmão, revelando os planos em torno desta obra, pensada como poema dramático, a ideia de uma constelação bem definida de personagens, certo é que também no Fausto se manifesta uma falta de substância identitária das personagens dramáticas, a começar pela do seu protagonista. Eu noutra apresentação procurei relacionar esta dimensão com a falta de substância que se manifesta no homem sem qualidades de Musil. Vários comentadores, no protagonista do Homem Sem Qualidades e no Fausto pessoano, vários comentadores têm procurado apontar para a relação entre estas personagens e os heterónimos, existindo uma larga tradição que encontra nestas figuras do drama estático e também do Fausto prefigurações dos heterónimos, vendo na sua falta de definição uma ideia de esboço do fragmentário ou do incompleto, por contraponto a uma maior definição das figuras heteronímicas, das suas características e personalidade. Mostra então algumas passagens da crítica em que vão precisamente neste sentido, nomeadamente, penso que passei... nomeadamente a ideia do Fausto como esboço fracassado em Manuel Gusmão e José Augusto Seabra, a ideia de Manuel Gusmão de Fausto como uma matriz esfacelada, quadro fragmentário, que situa a unidade necessária que será depois trazida pela heteronímia. José Augusto Seabra referindo-se à oportunidade falhada de Pessoa, a construção de um poema dramático que estaria na origem da posterior criação dos heterónimos, o fracasso, no fundo, como a condição que vai propiciar a sua concretização na constelação heteronímica. Eduardo Lourenço, referindo-se ao heteronimismo abstrato metafísico ou, dito de outra forma, heterónimos que a uma nebulosa, não é? Uma nebulosa que daria lugar a mundos mais definidos, que seriam aqueles apresentados na constelação heteronímica. Teresa Rita Lopes, referindo-se à ideia de heterónimos que se procuram. O seu verbo faz carne na pessoa dos heterónimos. É uma passagem clara a este respeito. Portanto, a ideia de que aquilo que é esfumado, que é fragmentário, que é incompleto, que é indefinido, ganharia definição nos heterónimos. E que, portanto, haveria uma relação de continuidade entre uns e outros. É o que é comum a estas diversas passagens. Num importante trabalho recente, o Flávio aponta para diversos pontos de contacto do drama estático pessoano com obras dramatúrgicas modernas, não apenas
de Metterlinck, mas também as de Ibsen, Pirandello ou Beckett, pontos de contacto estes em que se evidenciam independentemente do conhecimento que Pessoa poderia ter destas obras e revelam uma concepção pessoana de teatro singular e inovadora no panorama da dramaturgia moderna. Entre os aspectos que o Flávio analisa, encontra-se precisamente a questão das personagens, que ele focou também aqui, e recorrendo em particular às propostas teóricas de Jean-Pierre Sarrazac, que define as personagens de diversas destas peças como impersonagens, definindo-as como, cito Sarrazac, figuras dotadas de 1000 qualidades, mas de nenhuma unidade nem substância identitária. Personagens fantasmagóricas, portanto, que assumiriam vozes a que não correspondem a identidades plenas e distintas. É particularmente relevante neste âmbito, o Flávio não referiu este ponto, mas que me parece particularmente relevante no seu trabalho, a aproximação que o Flávio faz entre o drama estático e a tradição do teatro mentis, de um teatro da mente, que surge por contraponto à noção barroca de um teatro do mundo e se manifesta, nomeadamente, na ideia de Mallarmé de um drama inerente ao espírito. Cito aqui Mallarmé, em que se opera um desvio do exterior para o interior, abrindo o palco para, cito novamente, expressões do sujeito e situando então o conflito dramático não entre indivíduos que interagem, mas no íntimo das personagens. Eu estava a citar o Flávio e não Mallarmé, como de certo terão reparado. O Flávio relaciona esta concepção presente em diversas obras dramatúrgicas modernas e, como ele demonstra, fundamental no drama estático pessoano, com uma concepção de um sujeito plural como o universo, segundo a fórmula pessoana, sendo o teatro, portanto, concebido como palco de diversos aspectos do pensamento ou da alma subjetiva. Segundo esta ideia, a respeito da qual Pessoa não se debruça explicitamente do ponto de vista teórico, mas que encontra expressão na sua noção de uma revelação de almas que renuncia ao desenvolvimento de uma ação exterior, as personagens do drama seriam então expressão de aspectos de um pensamento que lhes subjaz. Segundo Eduardo Lourenço, no Fausto manifesta-se um pensamento que poderíamos atribuir ao seu autor e que prescinde de uma mediação encontrada, por exemplo, nas figuras heteronímicas, constituindo, de acordo com Lourenço, que estabelece aqui uma relação muito próxima entre obra e autor, o seu mundo interior. Estou a citar Eduardo Lourenço. Partindo destas considerações, interessa-me então pensar as diferenças entre as características destas personagens do teatro pessoano e as figuras heteronímicas, considerando as diferenças de estatuto de ambas e os possíveis motivos destas diferenças. Defende que, embora existam paralelos entre o teatro pessoano, nele incluindo não apenas o drama estático, como o Fausto, e o seu drama ingente, por exemplo, do ponto de vista da constelação de figuras, o que é muito referido, as três veladoras do marinheiro versus os três heterónimos, estas obras são de índole fundamentalmente distinta, tendo por base concepções e pontos de partida distintos e representando por isso faces da obra pessoana que importa distinguir. Destas obras de índole distintas emergem, a meu ver, também noções de sujeito contrastantes. Passo então a falar sobre as personagens do drama ingente. Na sua tábua bibliográfica, texto em que introduz pela primeira vez o conceito de heterónimo, publicada na revista Presença em dezembro de 1928, Pessoa define as figuras que compõem a sua obra heterónima como individualidades distintas da do autor delas, formando um conjunto dramático em que se manifesta, estou a citar passagens daquilo que veem, a interação intelectual das personalidades, assim como as suas relações pessoais, definindo aí este conjunto de obras e figuras com a sua famosa fórmula: é um drama ingente em vez de em atos. Interpretado frequentemente como um drama sem ação, composto apenas de figuras, certo é que Pessoa procura aqui, contrariamente ao que faz nos seus apontamentos sobre o drama estático, integrar a ação neste tipo particular de drama, entendendo-a enquanto, cito, interação intelectual das personalidades. Não se tratando de ação no sentido de um enredo composto por uma sequência de acontecimentos exteriores, embora mesmo este tipo de enredo venha a ser introduzido por Pessoa em textos subsequentes, como as notas para a recordação do meu mestre Queiro, interessa-me aqui realçar que a ideia de ação
surge associada a uma definição das personalidades de cada figura. Se é verdade que esta concepção partilha com a do drama estático um foco no desenvolvimento intelectual ao interior de um pensamento, por contraponto a uma ação exterior que seria narrada através de atos dramáticos, certo é que este desenvolvimento é aqui, contrariamente ao que acontece nos textos dramáticos, definidor de individualidades ou personalidades claramente delimitadas, que interagem entre si e ainda com uma outra figura, a de Fernando Pessoa, que, como aí se lê a propósito das obras de Álvaro de Campos, na mesma tábua bibliográfica, cito, não tem remédio senão fazê-las e publicá-las, por mais que delas discorde. A ideia de uma personalidade claramente definida subjacente a cada figura é explicitada no prefácio à publicação das obras assinadas em nome de outros, intitulado Aspectos, redigido por volta do final da década de 10 ou inícios de 20, em que lemos, nomeadamente, cada personalidade dessas, reparai, é perfeitamente una consigo própria e onde há uma obra disposta cronologicamente, como em Queiro e Álvaro de Campos, a evolução da pessoa moral e intelectual do autor é perfeitamente definida. A unidade e a evolução da personalidade de cada figura dependem assim da própria evolução da obra que assina. Estas figuras são autoras de obras, contrariamente às personagens do drama estático, e esta articulação proposta entre obra e figura, utilizando Pessoa frequentemente o nome da figura como metonímia da obra e vice-versa, é decisiva para o entendimento da sua especificidade. Noutra passagem do mesmo texto, que aqui veem, Pessoa refere-se, cito, a personalidades mais demoradas que possuem, estou a citar novamente, uma índole expressiva, portanto singular e distinta de outras, constituindo-se como figuras autorais, cito novamente, com um livro ou livros. A ideia de livro é, como já procurei demonstrar noutro momento, decisiva nesta concepção de figuras autorais, na medida em que cada figura é responsável por, cito, um livro ou livros. Ou seja, não apenas por obras esparsas, mas por uma obra cuja completude é delimitada materialmente pelo suporte do livro, formando assim o que na tábua bibliográfica é definido como conjunto dramático, uma, como se lê em Aspectos, série ou coleção de livros. Estes livros de outros, outra expressão emprego por Pessoa no mesmo texto, são compostos por pessoas-livros, outro conceito aqui fundamental. Um conceito que articula personalidade e obra de um modo que as confunde e contamina deliberadamente, remetendo pelo menos em dois sentidos para a dimensão livresca das figuras. O primeiro sentido seria o de que elas possuem uma espessura ficcional, uma existência bibliográfica, se quiserem, não existindo independentemente da obra que assinam. Uma segunda dimensão seria, ou um segundo sentido, seria o de que a sua personalidade apresenta uma unidade e uma totalidade que dependem da própria ideia de livro, ainda que em muitos casos esta ideia de livro não seja concretizada, permaneça enquanto ideia, enquanto projeto, mas ainda assim determinante nesta concepção. A que surge associada no mesmo texto uma noção de expressão de um determinado aspecto da realidade. Pessoa escreve aí sobre a ideia de, cito, escrever estes aspectos da realidade totalizados em pessoas que os tivessem. Independentemente então do maior ou menor desenvolvimento de algumas figuras autorais de Pessoa que não chegaram a ser integradas no drama em gente, a concepção aqui esboçada aplica-se sem dúvida às figuras heteronímicas de Queiro, Reis e Campos, permanecendo determinante mesmo em diversos casos que dela se distanciam por via de um certo inacabamento ou uma certa fragmentariedade. O caráter fragmentário de certos esboços em torno de figuras autorais, como este que aqui apresento, uma lista de projetos atribuídos à figura autoral de David Merrick, redigido por volta de 1904, não lhe retira esta dimensão bibliográfica que as associa a obras e livros, possuindo os seus nomes aquilo que a que Foucault se refere como a função classificativa do nome de autor, ou seja, possuindo os seus nomes um estatuto que me parece determinante face às personagens do teatro pessoano, inseridas num drama que procura excluir a ação exterior e dando voz a um pensamento que nelas se manifesta, mas de que elas não são autoras. O que é aqui determinante é que as personagens heteronímicas são autoras de livros, ainda que livros projetados. Estatuto esse que não possuem as personagens do drama estático. E estou já a concluir. Esta constelação de autores implica ainda um desdobramento da figura de Fernando Pessoa em duas instâncias.
o que já tem sido comentado, a de um criador e a de uma figura autoral que integra o conjunto dramático do drama em gente. O que na tábua bibliográfica é, portanto, ainda esboçado de forma tímida e em aspectos se limita à ideia de um, cito, médium de figuras que ele próprio criou, é explicitado em textos mais tardios, nomeadamente através da ideia de um médium de si mesmo, num fragmento do início dos anos 30, também ele discípulo de Queiro. Este texto em que a pessoa se define como discípulo de Queiro é escrito sensivelmente na mesma altura das notas para a recordação do meu mestre Queiro, assinadas por Álvaro de Campos, em que a pessoa é integrada enquanto personagem num enredo de que fazem parte Queiro, Reis, Campos e Mora. A ideia de que o drama estático estaria na origem da heteronímia é, portanto, a meu ver, algo precipitada, também do ponto de vista cronológico, dado que a escrita das obras é em parte contemporânea, seguindo-se a um período inicial de escrita dos dramas estáticos entre 1913 e 1918, um segundo compreendido entre 1932 e 1934, aplicando-se um período semelhante à escrita do Fausto, ainda que esta se estenda um pouco mais pelos anos 20. A persistência em procurar identificar o drama estático e a heteronímia tem ainda por base a noção de um como subsidiário do outro, que poderá ser, a meu ver, algo precipitada quando lidamos afinal com obras de teor tão distinto e desenvolvidas em paralelo. O drama em gente pessoante, tomado no seu conjunto e possuindo como especificidade a ideia de que as personagens que o compõem são também autoras de obras, não difere afinal de forma substancial do que Pessoa define nos citados apontamentos sobre o teatro estático como a forma dramática dinâmica, cito, cujo fim essencial é apresentar uma ação e os caráteres das personagens apenas no que reveladas por essa ação e existentes para essa ação, em que, como a pessoa escreve nesse mesmo texto, as almas apresentam a sua forma social. A conhecida fórmula, estou mesmo a terminar, da fragmentação do sujeito, tantas vezes emprega a propósito da obra pessoana e em particular da heteronímia, poderia ser afinal aplicada com alguma propriedade ou maior propriedade ao teatro pessoano, se entendermos as personagens dos dramas estáticos e do Fausto como parcelas de um pensamento de uma figura autoral que delas emerge, e que poderíamos designar, à falta de melhor epíteto, e recuperando o título do trabalho do Flávio, como Pessoa dramaturgo. Poderíamos conceber aqui a figura de um sujeito, então, de personalidade dificilmente definível, tal como as personagens do teatro de contornos fantasmagóricos, mas que expressa nestas obras diversas facetas de um pensamento. Por outro lado, o conjunto do drama em gente é constituído, do ponto de vista da sua concepção, por personagens autónomas que dialogam e interagem entre si, obrigando mesmo à constituição de uma outra personagem, de nome Fernando Pessoa, que adquire neste conjunto certas características, no âmbito de um enredo dramático e narrativo que acompanha o poético. A maior definição do enredo do drama em gente obriga, afinal, a esse desdobramento do seu autor de que eu falava, em criador e personagem, a uma definição da sua própria personalidade, descrita por Álvaro de Campos, nas notas que referi, como novelo embrulhado para o lado de dentro. E termino por aqui, peço desculpa se me excedi um pouco no tempo. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, e tempo absolutamente respeitado, sem problema nenhum. Eu suponho que teremos uns 10 minutos, sim, para debate e, como tal, dou agora as boas-vindas também, através do ecrã, aos nossos participantes à distância e passo a palavra, se alguém quiser imediatamente colocar alguma questão, comentário, provocação. Se não, eu próprio posso, sacar um bocadinho dos meus apontamentos e faria algumas perguntas, espero que cirúrgicas. Então, por ordem, uma pergunta para o Carlos Pitela. Não conheço este texto chamado Abel e Caim
e, como tal, fico aqui com muitas questões sobre será que foi uma encomenda fastidiosa para Pessoa? Será que, pelo contrário, Pessoa estava entusiasmado com o projeto de traduzir? Será que há alguma influência do autor desta peça sobre Pessoa ou ao contrário? Há algum género de reflexo de Pessoa dentro daquela peça de teatro? Enfim, gostava de saber se encontra aqui alguma filiação e algum compromisso. Uma pergunta também para o Flávio Penteado, que tenho também muito gosto em reencontrar. Estava a pensar sobre esta questão da desmaterialização dos corpos e estou plenamente de acordo. É claro que é toda uma procura mais que coletiva e uma grande sintonia entre autores, mas ao mesmo tempo ocorre-me, por exemplo, o trabalho de um António Patrício, que nós rotulamos como autor simbolista, e não vou discutir isso, mas é um autor em que o corpo parece vingar-se de maneira absolutamente espantosa. Estou a lembrar-me de uma Isabel, por exemplo, que depois de ser chamada a ser uma alma, pelo contrário, reivindica, e de jeito quase herético, a vontade de se tornar corpo e, de resto, corpo erótico. Isto é uma contradição, é um complemento, enfim, gostava de saber o que pensa a este nível. E, por fim, também tenho uma pergunta para o Pedro, ainda presa àquela palavra fantoche que aparece no teu título e que aparece em Fernando Pessoa. O fantoche é uma metáfora, é uma figura muito, muito particular, porque ele não tem qualquer autonomia, ao contrário do fantasma, que pode não ter destino, nem função, propósito, mas tem uma iniciativa que lhe pertence. O fantoche não tem. O fantoche é aquele que, quando muito, é agido. Portanto, a Pessoa diz, de facto, que o fantoche não age, mas o que falta dizer e não está ali é que o fantoche tem de ser agido por alguém. Até que ponto existe alguém agindo as ações dos actantes pessoanos? Então, Pedro, começo eu? Conseguem ouvir-me bem? Ok. Então, sobre a questão... Bom, primeiro está ainda muito cedo para perguntas muito difíceis aqui em Montreal. Estamos ainda antes das 8 da manhã, mas eu acho que é uma pergunta que eu também tenho, sobre qual seria a motivação da tradução da peça para o inglês. Mas eu acho que, na verdade, a pessoa não teria traduzido 56 ou 50 e tantas páginas se não gostasse daquela obra, né? E até porque duvido que ele tenha sido pago para fazer esta tradução, né? Do Afonso Gaio. Mas eu acho que essa pergunta, para mim, traz outras perguntas. Por exemplo, nós tendemos a pensar em Pessoa como alguém fora do seu tempo, muitas vezes, o discurso do gênio, etc. e tal. Mas a verdade, ou até como uma pessoa um pouco fantasma, escondida a escrever, mas na verdade a pessoa estava muito presente nos movimentos da época, estava com círculos de dramaturgos portugueses naquele momento. Eu acho que esse é que é interessante. Todas essas figuras que foram eclipsadas, talvez, pela própria importância do Fernando Pessoa, que estamos agora a investigar cada vez mais ao redescobrir o teatro pessoano. Eu acho que o Flávio tem feito essa investigação muito bem, como ao investigar as relações com Vitoriano Braga, o Antônio Patrício. Então, eu acho que a pergunta por trás da pergunta talvez seria qual seria o papel do Pessoa nesses círculos de dramaturgos portugueses modernistas. E eu acho que há influências aí, há influências importantes e a pensar o Pessoa no seu tempo. E agora, a segunda pergunta que vem disso é que nós ainda não conhecemos bem o teatro do Pessoa. Eu acho que o que conhecemos, que é o melhor, que é o teatro estático, a partir da edição crítica, tem trazido uma série de novas perguntas que nós podemos fazer ao próprio heteronimismo, como o Pedro Sepúlveda bem apresentou. Eu imagino quais serão as perguntas que nós faremos ao estudar melhor o Fausto, ou o drama inglês, ou peças soltas como o Amor, por exemplo. É aí que eu vou. Eu tenho muita curiosidade a pensar, por exemplo, com o Flávio, como ele vê essa influência, esse círculo de influências, por exemplo, do Pessoa e os outros dramaturgos portugueses. E tenho muita curiosidade também, mal posso esperar para o Flávio e o Pedro lerem o Fausto com essa perspectiva também, né? Eu sei que o trabalho do Flávio ficou mais ao redor do teatro estático, mas eu imagino quais serão as perguntas que
que faremos ao pensar no Fausto dessa forma também? Bom, não sei se isso responde, mas eu passo a palavra ao Flávio. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pedros, no plural. Bom, para tentar responder aqui de forma breve a pergunta do Pedro Eiras, eu acho que essa questão do corpo erótico, que você apontou de forma muito cirúrgica, justamente em relação ao texto do Patrício, o Diniz e Isabel, funciona sim como um complemento e não como uma contradição, inclusive porque na peça do Patrício, o próprio Diniz se refere textualmente a Isabel como um fantasma, né? Quer dizer, alguém que já não reconhece ali alguém com um corpo material, né? Que vai ali, aí sim, em contradição, né, ao que aquela personagem queria, né? Reivindicar a carnalidade, né? Mas que, saindo do âmbito estrito do conflito, né, entre as personagens, pensando aqui no projeto dramatúrgico do Patrício, há uma relação de complementariedade, né? Complementariedade. Mas aqui, pronto, tentando ser muito breve, essa é uma questão que eu desenvolvo um pouco mais no capítulo da tese, que eu aproximo, né, distanciando e aproximando, né, quer dizer, contrastando o teatro estático do Pessoa com o do Patrício, e que teve uma versão em artigo publicada recentemente na Pessoa Plural. Mas aqui, para aproveitar a oportunidade para também passar a bola para o Pedro, essa coisa que o Pedro Eiras colocou, né, do fantoche que é agido por alguém, né, isso me parece sim estar no cerne do que pode resultar numa aproximação produtiva, né, entre o marinheiro e os heterônimos, né, o heteronimismo ou a heteronímia, se quisermos, né. Quer dizer que no marinheiro aquelas personagens elas pressentem, né, intuem a presença incorpórea de uma quinta pessoa naquele quarto, né. Então, quer dizer, aquelas que criam, né, ou aquela, segundo a veladora, que cria uma personagem de ficção, a marinheira, de repente, ela se sente, talvez, agida ou até criada por alguém, né, que pode ou não ser aquele marinheiro, né? Ou seja, também há uma dinâmica entre o criador e a personagem que vai havendo uma inversão, né? Esses polos, eles se invertem, né? E aí, nesse sentido de alguém que age, mas também é agido por alguém, me parece haver uma aproximação interessante entre a heteronímia e o drama estático em um quadro em específico, o marinheiro. E aí, aqui eu encerro e passo a bola para o meu amigo Pedro Sepúlveda. Obrigado. Muito obrigado por todos os comentários e muito obrigado pela pergunta, que é de facto decisiva, cirúrgica, mas decisiva. E de facto faltou-me focar esse ponto quando falei da noção de fantoche, que é um ponto decisivo, não é? Que vai precisamente ao encontro daquilo que eu procurei demonstrar em seguida, que é a ideia de que as personagens do drama estático, e eu estenderia estas observações às personagens do drama Fausto, pensando também no Fausto, elas não são autónomas, não é? Não só são fantasmagóricas, são fantasmagóricas no sentido de contornos pouco definidos, como o Flávio explicitou de forma mais detalhada que eu, como elas não são autónomas. Isso é demonstrado no Marinheiro de forma alegórica, não é? Há ali uma alegoria de uma figura criadora ou de uma figura autoral que seria essa quinta figura, não é? Isso aparece de forma alegórica no Marinheiro, mas parece-me também aplicável às restantes peças do drama estático e ao próprio Fausto, no sentido em que estas figuras são veículos de um pensamento, não é? E nesse sentido não são plenamente autónomas. E esse pensamento, enfim, nós poderíamos ir um pouco mais além, como eu procurei esboçar, enfim, de forma muito esquemática, e pensar na ideia de que desse pensamento emerge uma figura autoral, nem que seja a figura autoral que emerge daquela peça específica, não é? Um conjunto. Aquelas personagens são veículos de um pensamento que tem uma certa unidade que é possível descrever, e dali emerge uma figura autoral. E parece-me que a observação de Eduardo Lourenço vai nesse sentido, quando dizia que do Fausto emerge o mundo interior de Pessoa, quer dizer, emerge ali um universo particular de que aquelas personagens são representantes, mas que elas não produzem de forma autónoma, não é? De que elas são veículos. Esse é um primeiro aspecto que me parece decisivo. E o segundo aspecto é que aquelas personagens não são autoras, não é? Não são autónomas, como não são autoras,
o que as distingue das personagens heteronímicas. Portanto, parece-me que são estas os dois pontos decisivos que distinguem os tipos de personagem. Portanto, por um lado, a falta de autonomia, ou a autonomia dos heterónimos, que são concebidos enquanto figuras autónomas, e a sua posição enquanto autores, não é? Que estão ligados a uma determinada obra, espelhando essa obra uma evolução da sua própria psique. Isso que acontece na constelação heteronímica não acontece nestas personagens fantasmagóricas do teatro, que são veículos desse pensamento, ou se quisermos, dessa figura autoral que ali emerge. Exatamente. Bem, eu suponho que já estamos a começar a entrar um nadinho em atraso. De qualquer modo, como se compreende, esta conversa podia não acabar nunca mais. Tínhamos aqui para dias, semanas, meses, o resto da vida. E acho que foi extremamente produtivo. Ainda por cima, estes 3 textos que dialogaram de maneira absolutamente costurada por dentro. Como tal, quero agradecer muito aos 3 participantes, ao público, e retomamos trabalhos às 2h30. Obrigado.